Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda, esse é o canal em Cristo, com o quadro Clareza Teológica. Hoje iremos falar sobre Maria Madalena, chamada Apóstola dos Apóstolos. Eu falei sobre ela no vídeo que nós tratamos sobre a João 20, o trecho do estudo bíblico. Então eu disse que ia fazer um estudo sobre ela. Porque poucas figuras do cristianismo foram tão mal compreendidas como Maria Madalena. Ela é central nos evangelhos, é testemunha da crucificação, é a primeira a ir ao sepulcro, é a primeira a ver Cristo ressuscitado e é a primeira a anunciá-lo. Ainda assim, ao longo da história, ela foi reduzida, distorcida e muitas vezes sexualizada. Então, hoje, vamos fazer algo muito simples, algo, apesar de simples, necessário, separar texto bíblico de tradição histórica e de imaginação religiosa. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é com o dado bíblico. O que seria trabalhar com esse dado bíblico? A Bíblia também, ela é um livro histórico. Então, nos 4 evangelhos, Maria Madalena aparece como discípula fiel. Lucas afirma que dela haviam sido expulsos 7 demônios. Isso fala de libertação. Isso não fala de prostituição. Em nenhum texto bíblico, Maria Madalena é chamada de prostituta, adúltera ou mulher pecadora. Essa associação não existe nas Escrituras, ela não existe na Bíblia. O que existe é algo muito mais forte. Ela é a primeira testemunha da ressurreição. Agora vamos tratar da distorção histórica. O que aconteceu? Por que há uma distorção? Por que algumas pessoas confundem a Maria Madalena ou essa Maria com outras? O que nós temos aqui é o que aconteceu no Ocidente cristão foi por volta do século VI depois de Cristo. Lá no ano de 591, o Papa Gregório Magno, em uma homília, funde 3 mulheres distintas em uma só. Então, uma figura só recebeu a ideia, né, a imagem de Maria Madalena, de Maria de Betânia e a mulher anônima de Lucas 7. Essa fusão cria um novo personagem. Então, Maria Madalena não é que deixa de ser Maria Madalena, mas deixa de ter a função dela, né? Maria de Betânia e a mulher anônima de Lucas 7. Então, essa fusão cria esse novo personagem, que é a ex-prostituta arrependida. Isso não nasce da Bíblia, nasce de uma espiritualidade medieval que precisa de símbolos morais fortes, especialmente femininos. É importante dizer aqui que a Igreja Oriental, então nós tínhamos uma divisão. O Império Romano se dividiu em dois. Né? Quando o Império caiu, ele se dividiu do Ocidente e do Oriente. Do crescimento da Igreja Católica, Apostólica Romana, é do Ocidente. A Igreja Ortodoxa Oriental, que houve a cisão, ela nunca aceitou essa fusão. Então, para a igreja oriental, igreja cristã, para o cristianismo oriental, Maria Madalena sempre foi chamada de apóstola dos apóstolos. Por isso que está na thumb a apóstola dos apóstolos. Por isso que eu falei. Vamos falar de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Tem um fundamento tanto cristão, bíblico e histórico nessa fala minha. Muitos podem ter se assustado, ou que horror, mas não. Essa é a verdade. Se você pegar de 591 para trás, ou de 591 para frente,
Então você tem essa imagem de Maria Madalena e depois, após a humilha de 591, você tem a igreja cristã oriental, não aceita essa fusão, Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. E qual é o peso antropológico dessa afirmação? Transformar Maria Madalena em símbolo sexual arrependido não é neutro. Isso desloca o foco. Então você desloca o foco da revelação para o passado, do envio para a culpa e da autoridade espiritual para a penitência emocional. Olha o que eu estou dizendo. Então, uma mulher, estamos falando lá do século 6 depois de Cristo, um período medieval, um período de pós-queda do Império Romano, um período de certo caos é, é, entre reinos, entre povos. Então você tem uma mulher que recebeu a revelação, ela viu Cristo primeiro. Vocês lembram do estudo lá de João 20, que Maria está lá chorando, que ela vê dois anjos no, lá no sepulcro, um aos pés, um na parte anterior de onde o corpo de Cristo estava, que não estava, né? E ela chorava por isso. Então, quando Cristo aparece, fala, mulher, por que choras? Depois ele fala, Maria, aí ela reconhece. Então, a revelação foi feita para uma mulher. E Cristo, quando fala, não me toques, ou seja, não é que ele não queria ser tocado, não me detenhas, não. Quando ela viu, ela quis abraçar Cristo. Mas ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi, mas ele dá uma função para ela. Ele a envia para revelar a ressurreição de Cristo. Olha que responsabilidade, olha que missão incrível e maravilhosa Maria recebeu. E aí, quando você funde essas mulheres, você desloca essa responsabilidade do envio da mensagem para a culpa. Então você desloca o eixo. E o último eixo deslocado é a autoridade espiritual. Ela recebeu uma autoridade espiritual. Foi ela que viu Cristo ressurreto após a ressurreição. Né? Foi ela que foi comunicar aos irmãos, os outros discípulos, o que ela tinha visto. Então, desloca essa autoridade espiritual que estava em uma mulher para a penitência emocional. É uma operação antropológica muito clara, muito clara. Controlar o lugar da mulher na narrativa da fé. Isso foi feito lá na Idade Média. Enquanto os homens falham por orgulho ou covardia, ela passa a falhar por excesso de corpo. Isso não é exegese, é projeção cultural. Entendem? Então, em vez de Maria Madalena ser aquela mulher dos três pontos, da revelação do envio e da autoridade espiritual, e não os dois discípulos que entraram e simplesmente foram embora, e eles que receberam essa revelação dela, faz-se ali um controle, faz uma operação, é uma operação antropológica. Você desloca o eixo da narrativa da fé. Você tira o lugar da mulher nessa narrativa e passa para os homens. Então, qual é a falha dela? A falha é excesso de corpo. É uma mulher que tem uma conotação de ser a mulher anônima de Lucas 7. Isso. E o escândalo teológico? Então, agora, vamos observar que isso é um escândalo do texto bíblico. No mundo em que o testemunho feminino não tinha valor jurídico pleno, Deus escolhe uma mulher para anunciar o evento central da fé cristã. Aqui nós não estamos falando dessa modificação só no século VI, por exemplo, só na Idade Média, só nos conflitos que existiam ali. A Igreja Católica não fez esse movimento ali, quase 600 anos depois. Já no momento, na existência da vida de Maria Madalena, já havia esse conflito, já havia a questão do valor. O testemunho feminino não tinha valor jurídico pleno.
Mas Deus escolhe uma mulher para anunciar o evento central da fé cristã. É o evento central da fé cristã. Se a ressurreição fosse uma invenção, o testemunho jamais começaria por Maria Madalena, porque ela, naquele momento, não tinha testemunho com valor jurídico. Entendem essa questão? Então, o fato de ser ela já é um argumento a favor da historicidade, não contra. Cristo ressuscitado confia a ela a mensagem. Vai e anuncia. Isso é linguagem apostólica. A apóstola dos apóstolos não é que ela recebe um cargo. Ela não recebeu um cargo. Ela recebeu mais que isso. Ela recebeu uma missão muito maior do que um cargo. Ela não é enviada ao mundo. Olha esse link. Ela não é enviada ao mundo, vai para difundir o evangelho? Não. Ela é enviada a algo maior. Ela é enviada aos apóstolos. Então ela vai dar a mensagem aos apóstolos. Eles vão ao mundo. Por isso, desde os primeiros séculos, a tradição oriental a chama de apóstola dos apóstolos, porque é ela que traz essa função aos apóstolos. Não porque instituiu uma doutrina, mas porque foi a primeira anunciadora da ressurreição. Isso é uma questão histórica, uma questão antropológica, uma questão bíblica. Está lá na Bíblia. Só não faz essa interpretação quem não quer. Então, eu fiz esse texto como a promessa do outro texto, do ensino bíblico de João 20, e eu quero encerrar esse vídeo já trazendo a Maria Madalena não como um símbolo do pecado feminino. Ela é símbolo de algo muito mais perturbador. Deus revela sua vitória a quem permaneceu quando os outros foram embora. Lembram do estudo bíblico? Ela estava sozinha chorando. Tinham 2 anjos e Jesus aparece para ela. 2 outros discípulos tinham aparecido antes. Não ficaram, foram. Agora, Jesus não está mais aqui. O corpo foi roubado. A ressurreição não começa no púlpito, começa no jardim. Lembra que ela fala, ela confunde, ela acha que Jesus é o jardineiro, e ela pede a Jesus: se foi você que levou o corpo, me diga que eu vou lá buscá-lo. Então, a ressurreição não começa lá no púlpito, começa no jardim, com um nome dito em voz alta, que é Maria. E talvez o desconforto de muitos não esteja em Maria Madalena, mas no fato de que Deus escolhe revelar sua glória fora das hierarquias esperadas. A hierarquia esperada aqui é o patriarcado. Não estou aqui julgando o patriarcado. Estou aqui dizendo que a hierarquia esperada era que um homem recebesse essa revelação e levasse à frente. Minha cachorra aí latindo, tomando conta da casa. Então, o esperado era que um homem recebesse essa revelação e passasse aos apóstolos. Mas não foi isso, foi Maria Madalena. E isso não é ideologia moderna, é o próprio evangelho que conta. Tá? Então, eu vou terminar esse vídeo com um latido no fundo da minha cachorra. Brava, deve ter alguém lá no portão. Mas agradeço a todos por assistir esse vídeo. Chegar até aqui, peço um like, um dislike. Se você não gostou desse latido, dá um dislike. Fala, não, gostei do latido da sua cachorra. Ou se você quer saber o nome da minha cachorra, qual raça que ela é, pode escrever aqui, que eu falo, porque ela tá brava assim. E muito obrigado. E espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Quando os sonhos se perdem na escuridão, levanto os meus olhos e estendo minha mão, pois sei que tu és o Deus do impossível.